Olá, está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje você assiste a segunda e última parte de uma série especial que nós estamos fazendo sobre as atribuições do Ministério Público. Para falar sobre o assunto, veja quem é o nosso convidado, o promotor de justiça Emerson Garcia, ele que é consultor jurídico da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, e doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Você que acompanha o nosso programa, você pôde ver na semana passada uma aula brilhante que o doutor Emerson nos deu sobre a origem do Ministério Público e até chegarmos nos dias atuais. No programa de hoje, eu já queria começar por questões mais presentes sobre a importância do Ministério Público e a sua participação na criação de uma justiça, de uma maneira geral, justiça abstrata, uma justiça buscada por todos nós como um elemento de paz social. Bom, doutor Emerson, o Ministério Público ele tem passado para a sociedade ao longo dos anos que ele é uma instituição voltada para pedir condenação de quem pratica determinados delitos. E não é só isso, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Essa concepção do Ministério Público ela remonta às origens da instituição. Nós passamos a ter uma instituição denominada ou não de Ministério Público no momento em que a legitimidade para o ajuizamento da ação penal saiu do cidadão e foi para um órgão estatal. Nesse momento, nós tivemos a persecução criminal iniciada pelo próprio Estado, restrita ao Estado. Quem inicia a persecução penal, naturalmente, busca a condenação. E aí surgiu essa concepção de que o Ministério Público busca sempre e sempre a condenação. Agora, essa concepção é incorreta. E por que é incorreta? Na medida em que o Ministério Público possui uma garantia constitucional chamada independência funcional, ele tem liberdade valorativa para analisar os fatos, analisar o direito e alcançar uma conclusão. E essa conclusão é livre. Ela pode estar em harmonia ou não com posicionamentos anteriores da própria instituição. Então, quando o Ministério Público oferece uma peça acusatória, que é denominada de denúncia, a denúncia nada mais é que a acusação penal. Quando o Ministério Público oferece a denúncia, ele formula um pedido de condenação. No curso do processo, são ouvidas testemunhas, são realizados exames periciais, são colhidas diversas provas. E a instituição, ao final, em alegações finais, se o procedimento o permitir, ela vai fazer o seu pronunciamento derradeiro à luz da instrução processual. Nesse momento, o Ministério Público pode reiterar o pedido de condenação ou pedir a absolvição. E, de acordo com o nosso Código de Processo Penal, o juiz, materializando o poder judiciário, ele pode condenar, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Então, isso deixa claro que a busca do Ministério Público e do Poder Judiciário é pela justiça. E a justiça, se nós lembrarmos Alain, ela pertence à ordem das coisas que não existem. A justiça existirá se nós a fizermos. Então, isso vai depender de cada homem que vai estar investido da função do Ministério Público, da função do Judiciário, valorar aqueles fatos e proferir um juízo valorativo de acordo com aquela situação. Então, o Ministério Público não está vinculado a um interesse específico, justamente porque seus membros possuem a garantia da independência funcional. O Poder Judiciário avalia livremente e o Ministério Público, tal qual o Poder Judiciário, avalia livremente. Agora, se nós analisarmos essa situação sob a ótica, por exemplo, da Defensoria Pública, ela não vai funcionar. Porque o defensor público, se estiver defendendo um criminoso, ele vai ter que pedir a absolvição do criminoso. Se ele não pedir, o réu será declarado indefeso, vai ser constituído um novo advogado para seguir. Então, ele tem um comprometimento com o interesse daquela parte que ele defende. Como o Ministério Público tem comprometimento com os interesses da coletividade, da sociedade como um todo, ele busca sempre a realização da justiça. Quer isso redunde numa derrota processual para ele, porque a instituição estava processando alguém e no final vai pedir para absolver, quer redunde numa condenação. O Ministério Público ele ganha essa alcunha de ser parte, né? Isso não significa que ele tenha que ser absolutamente parcial, né, doutor Emerson? A atuação do Ministério Público numa relação processual, ela pode se dar de duas maneiras diferentes. Ou o Ministério Público atua como órgão agente, ou ele atua como órgão interveniente. Quando o Ministério Público atua como órgão agente, ele é parte naquela relação processual. Ele ocupa um dos polos da relação processual, ou o polo ativo ou o polo passivo. Então, ele atua como órgão agente. Se ele atuar como órgão interveniente, é sinal que existirão partes, um autor e um réu, e o Ministério Público vai intervir zelando pela correta aplicação da lei. Num caso, o Ministério Público efetivamente vai formular um pedido, atuando como órgão agente.
e no outro ele vai atuar como órgão interveniente num processo iniciado por outras pessoas. Um exemplo para clarear: quando o Ministério Público ajuiza uma ação penal, quando o Ministério Público ajuiza uma ação civil pública, ele atua como órgão agente, ele é o demandante, ele é o autor da ação. Quando o Ministério Público atua, por exemplo, numa ação envolvendo um pai e uma mãe que disputam a guarda de uma criança, o Ministério Público atua como órgão interveniente. Partes são o pai e a mãe. E o Ministério Público, analisando o processo, ele emitirá sua opinião, dizendo, no seu entender, qual é a solução mais justa para o caso. Bom, a Constituição de 88, doutor Emerson, trouxe para o Ministério Público uma gama de atribuições muito variadas, em vários campos do relacionamento social de uma maneira geral. O senhor acha que existem áreas que o legislador constituinte exagerou, o Ministério Público poderia estar fora? Porque a gente tem situações até relacionadas ao vínculo do casamento, né? Com o Ministério Público, quando há uma separação ou há uma ação de divórcio, né? O Ministério Público ele tem que opinar sobre esses assuntos também. O senhor acha que está de bom tamanho? O Constituinte de 88, ele adotou duas técnicas distintas para enumerar as atribuições do Ministério Público. A primeira, uma enunciação geral, no artigo 127, caput. A outra, uma enunciação específica no artigo 129. O que significa isso? No artigo 127, o Ministério Público é previsto como uma instituição essencial ao Estado, de caráter permanente, a qual incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Sobre esses fatores se desenvolvem todas as atribuições do Ministério Público. A atribuição do Ministério Público necessariamente tem que estar associada à defesa de um interesse social ou de um interesse individual indisponível. E lá no artigo 129, nós tivemos previsões específicas. Ao Ministério Público foi atribuída com privatividade o ajuizamento da ação penal, foi atribuída legitimidade para a propositura de ação civil pública, para a fiscalização dos poderes constituídos, controle externo da atividade policial, enfim, uma série de atribuições. Agora, se nós analisarmos a relevância da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis para a sociedade, nós podemos chegar à conclusão de que não é excessivo o arquétipo básico traçado pelo Constituinte. Porque é preciso que o nosso telespectador tenha em mente o seguinte: o Ministério Público ele não pode intervir numa briga de vizinhança. Um vizinho reclama do outro do barulho. Então o Ministério Público não vai resolver aquilo ali, a não ser que seja caracterizado uma infração penal, e ele vai intervir. Agora, se o problema que um vizinho estiver causando romper as lindes daquela relação entre as duas pessoas e alcançar uma coletividade, aí estará presente o quê? O interesse social. Então, o Ministério Público atua em prol da sociedade. E a outra situação básica de atuação do Ministério Público, quando se trata de interesse individual, é quando aquele interesse individual for indisponível. Eu não posso assinar um contrato com alguém autorizando que a pessoa me mate, porque a minha vida é um interesse indisponível. A lei brasileira, como a dos países em geral, não autoriza que uma pessoa disponha da própria vida. Então, o Ministério Público pode atuar em defesa da vida de cada um de nós por seu interesse indisponível. Então, me parece que as atribuições, pela relevância que têm, devem, de fato, ser tuteladas pelo Ministério Público, e sob a ótica constitucional. Quando nós descemos para a legislação infraconstitucional, nós temos situações talvez inusitadas, como a obrigação do Ministério Público atuar nas habilitações de casamento. Talvez a fiscalização realizada pelo Ministério Público seja um excesso de zelo do legislador, mas ninguém pode negar que há interesse público numa habilitação de casamento, porque o casamento ele tem uma forma prevista em lei, há um registro para a sua ocorrência, então o Ministério Público zela pela correção desse registro. Doutor Emerson, o Ministério Público também é organizado em âmbito federal e em âmbito estadual. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Quais são as diferenças fundamentais? Olha, primeiro caso, primeira situação, o Brasil adotou como forma de Estado a federação. Então, nós temos um poder judiciário no âmbito federal, no âmbito estadual, mas não temos no âmbito municipal. O mesmo ocorre com o Ministério Público. Se nós analisarmos, por exemplo, a Federação Austríaca, nós temos um poder judiciário no âmbito federal, mas os Länder, os estados, não contam com poderes judiciários locais. Então, um modelo diferente do nosso. Aqui, o único nível federativo que não conta com poder judiciário nem Ministério Público é o município. Os municípios não contam com isso. Então, nós temos, a partir do momento que temos uma federação, teremos o Ministério Público acompanhando a União, o Ministério Público da União e o Ministério Público de cada Estado membro. Por que essa repartição? Porque no momento em que nós temos a organização do Estado a nível federal, nós temos
herdando a tradição norte-americana, a existência de uma justiça federal, uma justiça própria para os interesses da União. O Ministério Público da União atua junto a essa justiça. Já o Ministério Público do Estado atua junto à justiça estadual. Não necessariamente uma relação paritária. Ele pode também atuar na Justiça Federal, sendo a recíproca verdadeira em relação ao Ministério Público da União. Mas, essencialmente, essa é a sua atuação. E a atuação de cada uma dessas instituições vai variar conforme a natureza do interesse. Sempre que nós tivermos um interesse que possa ser caracterizado como um interesse federal, ele será canalizado para a Justiça Federal e a atuação será do Ministério Público da União. E o contrário ocorrerá no Ministério Público dos Estados. Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. O tema está muito interessante, mas a gente volta já já com o nosso MP Cidadão. Não saia daí. E o MP Cidadão está de volta hoje falando sobre as atribuições do Ministério Público. Doutor Emerson, qual é a visão que se imagina dentro do Ministério Público que o Ministério Público tem perante a sociedade? O Ministério Público está dialogando bem com a sociedade, tem sido bem recebido de uma maneira geral? Um dos grandes desafios do Ministério Público contemporâneo é justamente ampliar os canais de comunicação com a sociedade. Porque o Ministério Público ele defende interesses cuja magnitude se identificam com os interesses da sociedade. Na medida que a instituição deve atuar em defesa do meio ambiente, deve zelar pela segurança pública, enfim, deve garantir uma série de prestações à nossa coletividade, incumbindo os poderes públicos de cumprirem aquilo que efetivamente está previsto na nossa Constituição, é essencial que haja esse relacionamento, esse feedback entre Ministério Público e sociedade. O que nós verificamos historicamente é um isolamento, um distanciamento da instituição. Por isso que o Ministério Público contemporâneo busca reconstruir esse quadro. E como isso é feito? Abrindo canais de comunicação como as ouvidorias. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, possui uma ouvidoria. Qualquer cidadão pode comunicar à instituição o mau funcionamento de um posto de saúde, de uma escola, falta de professores. Se ele foi vítima de violência policial, ele pode levar ao conhecimento da ouvidoria do Ministério Público, que possui atendimento no âmbito telefônico, personalizado, ou pela internet. Enfim, existem vários canais de acesso. E um outro instrumento que começa a se ampliar agora, inclusive está sendo adotado pelo nosso próprio Supremo Tribunal Federal, é a realização de audiências públicas. Qual é a relevância de uma audiência pública? A audiência pública é um instrumento de ideologia participativa. O cidadão, os setores representativos da coletividade comparecem perante a autoridade e narram fatos, dão sua opinião e influem no juízo valorativo a ser realizado. Então, o Ministério Público ele depende muito dessa interação com a sociedade, não só para obter informações para a sua atuação funcional, mas para que a sociedade entenda a importância da instituição. Porque se a instituição for enfraquecida, e existem incontáveis projetos buscando enfraquecer o Ministério Público enquanto instituição, quem será enfraquecido em última ratio será a sociedade. Então, Emerson, deixa eu fazer um reconhecimento aqui, porque o nosso programa MP Cidadão também é uma forma de levar o Ministério Público ao cidadão, né? Eu quero fazer justiça aqui ao doutor Martins Vieira, ele que é o atual procurador-geral do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, que foi numa gestão dele que nós tivemos a chance de colocar esse projeto, que graças a Deus continua de vento em popa cada vez mais, levando informação e trazendo o Ministério Público mais próximo do cidadão, junto com essas outras ferramentas que o doutor Emerson levantou também. Né? Doutor Emerson, tem outras questões também relacionadas ao Ministério Público que estão na atualidade, estão no debate, que estão relacionadas ao projeto de emenda constitucional número 37. A famosa PEC 37. Eu queria que o senhor falasse um pouco dela, o que isso representa, o que está sendo discutido, qual a perspectiva dessa PEC? Olha, a PEC 37 ela busca modificar o artigo 144 da nossa Constituição, atribuindo a investigação penal, a investigação de crimes, com exclusividade à polícia. Isso significa que, se a PEC for aprovada, doravante, o Ministério Público não poderá investigar nenhuma infração penal. O Ministério Público entende que essa PEC ela é inconstitucional e, paralelamente, ela caminha em norte contrário ao interesse público. Por que ela é inconstitucional? Porque, na medida em que nós temos uma série de direitos individuais e de direitos sociais, dentre eles a segurança pública, qualquer iniciativa que busque restringir
o alcance de um direito social ou de um interesse individual, ela será inconstitucional. Isso está lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. E no que essa PEC restringe o direito à segurança pública? Todo direito, para se materializar, para alcançar a realidade, transpor a plasticidade das suas linhas estruturais e influir na vida de um cidadão, ele precisa de instrumentos que zelem pela sua operatividade. O Ministério Público, ele zela pela segurança pública na medida em que ele ajuiza a ação penal e colhe os elementos probatórios à formação da sua convicção. Se o Ministério Público for proibido de realizar essa convicção de acordo com os elementos probatórios que ele colhe, automaticamente a realização da segurança pública será restringida e, por via reflexa, esse direito social não alcançará o cidadão. Então, quando nós falamos num direito fundamental, num direito social, nós precisamos ter instituições que operacionalizem esse direito. Se restringimos o atuar dessas instituições, iremos restringir, por via reflexa, o próprio direito. Então, ela é inconstitucional por essa razão. Ela restringe a atuação de uma instituição voltada para a operacionalização de um direito social, como é a segurança pública, de acordo com o artigo 6º da nossa Constituição. Pois é, doutor Emerson, mas tem muitos políticos, né? Muitos mandatários, muitas pessoas que têm cargos eletivos, que têm processos ajuizados pelo Ministério Público contra essas pessoas. Se essa PEC passar, o que vai acontecer com esses processos todos que tiveram ali o Ministério Público na vanguarda? Nós teremos discussões quanto à validade dessas investigações que foram realizadas pelo Ministério Público e teremos um outro complicador. Muito se argumenta em favor da aprovação dessa PEC que a atuação do Ministério Público ela seria contrária ao cidadão, que ficaria à mercê do Ministério Público. Agora, eu diria que a PEC surgiu não dos erros do Ministério Público, a PEC surgiu dos acertos do Ministério Público. Porque o Ministério Público começou a alcançar uma camada de agentes que historicamente não eram alcançados. Pessoas que não eram alcançadas pela persecução penal começaram a sê-lo graças a investigações realizadas pelo Ministério Público. E nós temos dois fatores bem nítidos em relação a isso. Nós temos os altos escalões do poder, tanto político quanto econômico, e nós temos a própria polícia. Porque se a polícia, de alguma forma, violar os interesses do cidadão, a quem o cidadão vai procurar? A própria polícia? Ele vai ter segurança para isso? E o Ministério Público é uma instituição que controla o poder, controla a própria polícia por imposição constitucional. Então, muitas iniciativas voltadas ao enfraquecimento do Ministério Público decorrem do fato de políticos, de agentes influentes estarem respondendo a processos decorrentes da atuação do Ministério Público. O Ministério Público não é algoz da nossa sociedade. O Ministério Público protege a nossa sociedade. Aliás, doutor Emerson, o paradoxo é que a legislação é feita pelo próprio Poder Legislativo, né? Onde muitos agora estão sendo apontados como réus em várias ações, né? Inclusive, no plano federal, a famosa ação do mensalão tem sido aí o objeto de muitas dessas arguições, né? Que algumas pessoas chegaram a ser denunciadas como nunca aconteceu no nosso país, né, na República. É verdade, se alcançou um escalão do poder que historicamente não era alcançado. A responsabilização penal para certos agentes no Brasil era uma espécie de sino sem badalo, era um sino que não tocava. Agora ele tocou. Agora a população brasileira sabe que pessoas que estão num escalão bem elevado podem ser responsabilizadas. Quanto ao fato de alguns membros do Poder Legislativo estarem respondendo a ações penais, etc., eu creio que isso talvez justifique alguma parte da tramitação da PEC 37 ou, eventualmente, algum apoio. Mas eu acho que isso não será decisivo para a sua aprovação, por uma razão muito simples. Existe um quantitativo muito grande de pessoas de bem comprometidas com o interesse público que estão no nosso parlamento. Nós não podemos pensar um ou outro deputado, um ou outro senador e, a partir de desvios éticos praticados por esses agentes, denegrir a imagem de instituições que são essenciais para a sobrevivência do Brasil. O senhor está sublinhando uma coisa muito importante, porque o discurso que se faz de uma maneira genérica, generalizada no nosso país, é de descrédito às instituições, né? Isso é muito ruim para a democracia, né, doutor? É ruim e perigoso. Nós saímos de uma ditadura militar ontem. A nossa democracia ainda não está sedimentada no imaginário popular. Se nós enfraquecermos o nosso Congresso, nós vamos estar enfraquecendo a nossa democracia e, paralelamente, corremos o risco de perdê-la. Se o nosso telespectador tiver a curiosidade de analisar todos os regimes de exceção que nós tivemos, a começar por Getúlio Vargas, o golpe de 64 e por aí vai, todos eles tinham um argumento comum. Nós vamos mudar essas estruturas para, temporariamente, reorganizarmos o Estado e combatermos a corrupção. Todos falaram a mesma coisa. Se nós associarmos o nosso Congresso à corrupção, nós estamos a um passo de perder uma democracia conquistada a duras penas.
e que custou a vida de muitas pessoas aqui no Brasil. Bom, agora eu queria falar de outras discussões também, doutor Emerson. Está se pensando muito agora em alterar o Código Penal, o Código Civil, quer dizer, o Código de Processo Civil. Existem mudanças no ar aí. O senhor acha que o Ministério Público vai sofrer alguma mudança também nessa legislação infraconstitucional? Olha, o projeto até agora que está tramitando em relação ao Código de Processo Civil, ele vai manter a atuação do Ministério Público em suas linhas gerais do modo em que é delineada no artigo 82 do Código de Processo Civil atual. Situação que o Ministério Público atua quando há interesses indisponíveis ou interesse público relevante. Deve manter esse arquétipo, não vai mudar. Até porque ele não pode fugir do figurino constitucional. Como eu disse, o Ministério Público tem que atuar em defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais indisponíveis. Em relação ao Código Penal, há uma discussão muito grande em relação à pulverização de ilícitos penais. Quanto mais se criminaliza numa sociedade, mais se vulgariza a lei penal. E nós estamos vivendo hoje no Brasil um viés de despenalização. Nós estamos reservando as nossas prisões, que na síntese célebre do nosso ministro da Justiça se assemelham a verdadeiras masmorras, e isso é inegável. Então nós estamos restringindo o acesso a essas masmorras a realmente aquelas pessoas que não têm condições de permanecer no convívio social. Se nós pulverizamos a lei penal para alcançarmos ilícitos de pequena monta, ilícitos corriqueiros, nós vamos vulgarizar o direito penal e desacreditá-lo junto à população, que a pessoa vai praticar um crime, vai ser condenada e nunca será presa. Então isso é algo que precisa ser refletido. Doutor Emerson, olha, muito obrigado pela sua participação de hoje, porque infelizmente nós gostaríamos de continuar aqui o nosso papo, mas MP Cidadão acaba aqui. Mas nós queremos saber a sua opinião também. Mande suas críticas e sugestões para o mpcidadão@femperj.org.br. Eu agradeço muito a participação do nosso convidado de hoje, o promotor de justiça, Emerson Garcia. Ele que é consultor jurídico da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, e doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Na próxima semana, a gente tem um encontro marcado aqui no MP Cidadão. Fique sempre com a gente. Um grande abraço e até lá.